Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite, querido mestre da Arquidiocese de Curitiba. Meu nome é Padre William Lemes. Eu sou vigário paroquial aqui do Santuário São José, no Capão Raso. Também sou responsável pela os ministros, os mestres, aqui do nosso setor. E a pedido da CAM, o padre hoje vem meditar com vocês nessa formação que está sendo divulgada pelo YouTube, a plataforma digital dos mestres da Arquidiocese de Curitiba. Sei que esses tempos pandêmicos fizeram com que nós articulássemos de modo diferente a formação, né? E pela tecnologia nós estamos nos aproximando. Estamos tão distantes fisicamente, mas pela tecnologia nós podemos nos aproximar. Aqui é uma formação. O padre vai dar somente algumas pinceladas, viu? Algumas indicativas sobre essa dimensão escatológica da vida eterna. Entende? Não é algo aprofundado. É algo que somente vai arranhando a superfície, porque a riqueza da igreja é imensa. O conhecimento de Deus, o magistério, a doutrina, a tradição da igreja, gente, é muito profunda e rica. A nossa igreja é bimilenar, historicamente falando, né? Nós temos uma tradição bimilenar, um magistério bimilenar, uma interpretação bíblica bimilenar ao longo da história do ser humano. A igreja permanece esse edifício sólido e principalmente a igreja fala a partir da revelação. Esse é o primeiro dado, querido mestre. Então o padre fala a partir de um corpo doutrinário, da revelação. Então teologia significa o estudo de Deus, logicamente, o estudo de Deus. E dentro da teologia existe a matéria chamada escatologia, que vem do grego excatologia, significa a realidade última das coisas, do ser humano. Então essa é a realidade que nós vamos falar um pouquinho aí nesses minutos, nesse momento formativo. O padre nunca fala por si, o padre fala a partir de documentos. O padre fala a partir de um corpo teológico, doutrinário da igreja. E essa é a segunda lição para nós. Eu não falo em meu nome. Eu não falo em nome de os bispos, os nossos bispos, os legítimos sucessores dos apóstolos. Eles falam em nome da igreja. Eles são a igreja apostólica. E nós, em comunhão, os padres, junto ao sacramento da ordem, falamos em nome dos nossos bispos também, a partir do conhecimento, a partir do estudo. E, mestre, nós falamos em nome da igreja, né? Quando eu vou atuar como mestre na liturgia, junto aos sacramentos, no viático, eu estou indo em nome da igreja, a instituição Igreja Católica Apostólica Romana, bimilenar, tradição bimilenar, a Igreja Católica Apostólica Romana que está em Curitiba, geograficamente, na Arquidiocese de Curitiba. A Igreja de Cristo habita a Igreja Católica e a Igreja Católica Apostólica Romana está na Arquidiocese de Curitiba. Olha a comunhão eclesial que nós chamamos, né? Essa é a comunhão. Então a Igreja Católica está em comunhão com o Papa, legítimo sucessor dos apóstolos, legítimo sucessor de São Pedro. O Papa é o vigário de Cristo na Terra. Então, ou seja, nós estamos em comunhão de fé, uma comunhão geográfica, uma comunhão litúrgica, uma comunhão orante, podemos dizer assim. E o padre vai expor um pouco sobre o dia de finados, essa compreensão da vida eterna, todos nós e imaginamos como vamos passar a eternidade. Você já se imaginou como passar a sua eternidade? Então essa é a pergunta. Onde vou passar a minha eternidade? No céu? Na igreja triunfante? No purgatório? A igreja padecente, que é só meramente um estágio para a igreja triunfante? Ou a igreja militante, que somos nós? Nós vamos compreender essas três dimensões a partir
da doutrina, dos documentos da igreja, Lumen Gentium, o número 4950, fundamental para essa nossa compreensão. Também o embasamento do padre é o Catecismo da Igreja Católica. Você conhece esse livro? Já ouviu falar alguma vez do SIC? Não é Cidade Industrial de Curitiba, não. É o SIC, Catecismo da Igreja Católica, né? O que é o catecismo? É a reunião do corpo doutrinário da igreja. O que a igreja crê? O que a igreja professa? Está no SIC, no Catecismo da Igreja Católica. E os nossos artigos, né? São os parágrafos que nós vamos meditar, os parágrafos 1020 até o 1050. São esses reservados a o creio na vida eterna. Querido Mesque, quando foi a sua primeira profissão de fé? Essa é a pergunta. Quando você disse, eu creio? Eis o tempo para refletirmos. No dia do nosso batismo, alguém disse por nós, eu professo nessa fé e quero que o meu filho professe nessa fé, que o meu afilhado, a minha afilhada professe essa fé. E os documentos que o padre vai abordar também para essa dimensão do batismo, o batismo me abre a porta da eternidade. O batismo abre a porta, sacramentalmente falando, para incorporar-me no corpo de Cristo. É uma incorporação. Eu participo agora dos mistérios pascais de Jesus. Eu participo agora, sacramentalmente, de uma realidade divina. E o documento que o padre vai meditar é um documento do Papa Bento XVI, é o número 192, Espe Salve. Então veja lá, qual é a base do padre? Catecismo da Igreja Católica, Espe Salve. Os números que o padre vai meditar é o número 10 e o número 11, né, o catecismo. O documento do Concílio Vaticano II, que você já ouviu falar, lembra-se do Concílio Vaticano II? Há pouco comemoramos os seus 50 anos, já estamos indo quase para os seus 70 anos, né? Aqui o corpo doutrinário que a igreja pensa, né? E o documento que nós vamos meditar é o Lumen Gentium, é os números 48, 49 e 50, né? O que é esse documento? Foi o documento que os bispos no Concílio Vaticano II, é um documento dogmático, fala de dogmas, né? Aqui fica uma pincelada para vocês. Quantos dogmas tem na Igreja Católica? Você já fez essa pesquisa? Vai pesquisar, vai entender a tua fé, vai entender a tua igreja, né? Às vezes nós somos só católicos de internet, que ficamos ouvindo falatórios de protestantes aí, que contam meias verdades, e a gente vai absorvendo isso e esquece que a igreja tem seus documentos. Aqui é uma chamada de atenção, você, Mesque. Documentos da Igreja Católica. O que os bispos reunidos falam para nós. O que a igreja pensa sobre os dogmas, o que a igreja pensa sobre a liturgia, sobre a fé, sobre o cristão leigo, sobre o fiel. Veja, tá aqui, ó, nos documentos da igreja. E a gente fica bebendo veneno de falsas doutrinas, de falsos pensamentos e não busca o fundamento. Qual é o fundamento da minha fé? Qual é o fundamento da vida eterna? O que eu acredito, o que eu professo como católico. Não estou falando como Mesque aqui é a missão. Estou falando como católico. Qual é a minha fé? Você entende? É a fé da internet? A fé que eu leio na internet? A fé que eu pego de uma palestrinha de alguém X, de alguém Y? Às vezes fico bebendo de fundamentos evangélicos, protestantes, vamos dizer assim, porque, né, eles protestam a fé católica, a fé cristã nossa. Por isso que são protestantes. E o termo correto usar é protestantes, né? Nós chamamos eles de evangélicos, né? Mas nós somos os evangélicos. Nós vivemos o evangelho 100% do que foi escrito, vivido, testemunhado, guiado pelo Espírito Santo. Ou seja, Mesque, aonde você está buscando as suas fontes? Você, Mesque, que faz a celebração da palavra,
aonde você está buscando o fundamento da tua reflexão, né? Lembra-se lá? Tem um momento da reflexão. Padre, eu tenho buscado longe do que a igreja fala, muitas vezes, de palestrinhas, de conceitos errôneos, e assim a gente vai se bebedando, embriagando-se de um veneno. Então veja a fé nossa, gente, a fé católica que nós professamos, ela é muito simples, pura e testemunhal, revelada. Não esqueça essa palavra, revelação. Mostrar, revelar, tirar o véu. De novo, o mistério se revela. Então veja, nós vamos embasar um pouquinho sobre isso. Estamos a 10 minutos, aqui o padre estava vendo, a 10 minutos e ainda nós nem entramos no tema. Depois, nós vamos meditar um pouquinho sobre, biblicamente, né? Então a vida eterna tem um fundamento bíblico, né? Nós vamos meditar o texto, são vários os textos, não vamos se ater a todos eles, mas segundo Macabeus, né, o capítulo 12, ali tem um fundamento sobre o purgatório, sobre a vida eterna, sobre rezar em sufrágio, guarde bem essa palavra, rezar em sufrágio pelas almas do purgatório. Eis a pergunta, aonde vou passar a vida eterna? Outro documento e outro simples textos que o padre recomenda, né, feito recentemente, né, na JMJ, pelo Papa Bento XVI, é o Yucat. Né, são perguntas simples. A vida eterna, que é o pecado, que é o purgatório, que é o inferno. No Yucat mostra um pouquinho para nós sobre isso. Bem simples, gente. Busque ali a Bíblia, a palavra de Deus, palavra revelada, né? Eis a intimidade que nós precisamos ter com a palavra de Deus, né? Então veja o verbo domini, né? A palavra de Deus revelada. Então tenha a sua Bíblia bem presente, né? Nesse texto, segundo Macabeus 12. Não vai explicar o texto, é só ali, já tem a noção um pouquinho. Depois nós vamos meditar sobre uma visão de São João, lembra-se no livro do Apocalipse, belíssimo, né? O capítulo 21, nós vamos ler depois, logo em seguida, sobre esse livro revelado chamado Apocalipse, né? Pois bem, também o padre buscou as fontes também no catecismo da igreja, buscou as fontes na Bíblia, no Yucat, nos documentos magisteriais da igreja, né? Peguei ali uma pincelada sobre o documento, né, 192, o missal romano, o que a igreja diz sobre o dia de finados. Então, querido MESC, primeira lição para nós essa formação: buscar corretamente as fontes daquilo que eu professo. A fé, né? A fé que eu professo. Aonde eu estou buscando? Padre, eu não tenho ainda o catecismo. Então, meu querido MESC, corra buscar seu catecismo, comprar, adquirir, sabe? Junte um dinheiro, reserve esse dinheiro para ter uma biblioteca na sua casa, sabe? A biblioteca é só lá na biblioteca pública, né? Ou em outros lugares, né? Não, aí Faróis do Saber, aqui em Curitiba, né? Não. Você tem a sua biblioteca, sabe? Com certeza. O básico para viver, compreender um pouco a fé cristã é a Sagrada Escritura, a revelação, claro. O catecismo da Igreja Católica, sabe? É a base. Depois, documentos da igreja que interessem, né? Tem documentos, a unção dos enfermos, a ida também, a visita aos doentes, né? A tua missão. Quais instrumentos eu tenho adquirido para realizar a minha missão? Né? Aqui o padre está falando no nível do conhecimento, sabe? Nem estou falando da oração, nem estou falando da questão sacramental, que todos nós precisamos vivê-la, né? Não estou falando disso. Estou falando da dimensão do conhecimento, ali da sabedoria, da busca de conhecer. A gente ama aquilo que a gente conhece. Então, cada vez que eu estudei sobre o tema da fé, sobre o tema da escatologia, sobre o tema agora dos defuntos, eu começo a amar mais a minha igreja, sabe? Você que é casado, MESC, sabe disso. Quanto mais você conhece sua esposa, mais você saberá amá-la, compreendê-la, saber dos limites dela, compreender os seus limites. Aquele MESC que mal conhece a fé,
é um mestre que poderá amar menos, sabe? Ah, mas tem o Espírito Santo. Sim, sim, tem o Espírito Santo. Ele revela para nós. Mas é preciso uma base de fé. É uma base espiritual, uma base de conhecimento nosso. Por isso, querido mestre, são esses os fundamentos para compreender um pouco, né? O padre já disse, estou arranhando um pouco a superfície da compreensão cristã sobre a vida eterna. Aonde vou passar a minha vida eterna? Com quem eu irei passar a vida eterna? Chegarei a habitar a casa do Senhor eternamente? Então essa é a dimensão que nós vamos meditar hoje, né? Sobre a morte, sobre a vida e as implicações desse processo de conhecimento de Deus, esse processo de compreender o mistério pascal de Cristo. Pois bem, vamos começar.